Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz. Eu espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico com a temática da família. Eu vou deixar aqui na descrição o link do último estudo, cujo tema é Viuvez na Família. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. E o tema de hoje é Súplicas da Pessoa Idosa. No Brasil, a pessoa idosa é toda aquela que tem acima de 60 anos e estima-se que essa população já ultrapasse a marca dos 24 milhões de pessoas. A velhice, entre tantas coisas, traz uma série de consequências desagradáveis, tais como a perda da mobilidade, dificuldade de locomoção, limitação da saúde, perda da liberdade, rugas, cansaço, solidão. Nossa sociedade, infelizmente, não valoriza a experiência acumulada nos anos de vida. E por isso, algumas pessoas veem a velhice como um estorvo. Mas se a família e a igreja estiverem atentas às necessidades e súplicas da pessoa idosa, essa fase, embora dificultosa, pode ser também muito agradável e satisfatória, tornando-se assim uma grande bênção. O texto bíblico de hoje é o Salmo 71. Pegue a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos, sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois os meus inimigos falam contra mim e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa salvar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Versículo 19. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Verso 24.
Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça o dia todo, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. O objetivo de hoje é refletir sobre o papel da igreja na valorização das pessoas idosas. Nessa primeira parte, compreendendo o texto, a Bíblia aponta a velhice como um período a ser valorizado e vivido com intensidade. Deus não privou Abraão e Sara da alegria de gerarem um filho por causa da idade avançada, conforme Gênesis 21, 1 e 2. A idade também não foi empecilho para que Moisés conduzisse o povo à terra prometida e nem para que Josué e Caleb tomasse posse da mesma. Os personagens bíblicos expressam uma preocupação com as gerações vindouras. A fé precisa ser transmitida aos mais jovens, como vemos no Salmo 78, versículo 4. O Salmo 71, que é um salmo escrito por um ancião, revela a mesma preocupação. Quando o salmista afirma que necessita da presença de Deus, porque ele precisa falar do amor e cuidado de Deus à geração presente e declarar o poder de Deus às gerações futuras. Versículo 18. O salmista sente que os anos passaram, os cabelos embranqueceram, as pernas se enfraqueceram, mas ele tem uma contribuição a dar às gerações futuras. Afinal, viveu e experimentou muita coisa e acumulou uma rica bagagem de vida para ficar guardada numa mochila, abandonada num quarto vazio. Por esse motivo, ele afirma que precisa falar do amor de Deus. O livro dos Salmos expressa a realidade cotidiana, o sofrimento que a vida coloca diante de nós diariamente. Inimigos, doenças, traições, pecados, lutas. Assim como expressa também a alegria da superação das dificuldades por conta da presença constante de um Deus fiel e amoroso. No Salmo 71, o grande problema do salmista é a velhice e o consequente enfraquecimento físico e visual. Este homem expressa seus temores e o seu medo do desamparo. E ele tem um pedido a fazer, que Deus não o abandone na sua velhice. Ele pede que, assim como Deus esteve presente em toda a sua vida, Deus não o abandone. Agora que seus cabelos estão brancos, suas forças estão reduzidas e os seus inimigos estão espreitando sua casa. Versículos 9 e 10. Mas há uma relação de fé e amizade com Deus. O salmista expressa sua confiança no Deus que esteve presente em sua vida desde o nascimento até agora, na velhice. E exatamente por isso sente necessidade de partilhar o amor de Deus com as gerações futuras. O Salmo 71 é uma oração que mescla uma súplica, recordações e promessas. O biblista José Bortolini afirma que o salmista é velho e está sem forças, conforme o versículo 9. De cabelos brancos, verso 18, e tem medo de ser abandonado por Deus, acabando envergonhado e também confundido. Os injustos o perseguem, afirmando que Deus se desinteressa dos velhos que lhe são fiéis. Este homem não tem a quem recorrer, a não ser Deus. Ele ora e, na sua oração, ele pede, confia e promete. Pede a proteção divina e promete viver para louvar a Deus. Versículo 14. Ao longo da sua vida, este ancião confiou em Deus e a sua oração reflete que ele ainda confia. Ele pode sentir-se fragilizado, abandonado, enfraquecido e envelhecido,
mas continua confiando. Nos versículos iniciais, ele apresenta a imagem de Deus como rocha, refúgio e fortaleza. Seguimos agora para a segunda parte do estudo, o Vivendo a Palavra. Olha só. Os médicos afirmam que na velhice as pessoas serão exatamente como foram durante toda a vida. Ou seja, se eram ansiosas, continuarão sendo ansiosas. Se eram briguentas, continuarão sendo briguentas. Se eram pessoas alegres, amigas e animadas, refletirão as mesmas qualidades na velhice. Hewell Hall afirma que nosso seguro contra o amanhã é o que fazemos hoje. Olha que interessante. Buscar formas de encarar a velhice de maneira saudável é a chave para uma vida mais feliz. Não é possível apagar os infortúnios que a idade avançada pode trazer, mas é necessário não reduzir o foco apenas nos problemas. Há muito o que fazer, o que ensinar, o que aprender, o que viver. A igreja é um dos muitos espaços para que, na velhice, as pessoas possam manter-se em atividade. A aposentadoria garante mais tempo para engajar-se na proclamação do reino de Deus. Aqui entra a responsabilidade da igreja. Uma sociedade que ignora as pessoas idosas é uma sociedade desumana, e isso vale também para a igreja. O salmista tinha uma experiência de vida a transmitir. Muitos idosos também têm. Mas será que as pessoas querem ouvi-los? Não queriam no passado. Será que querem nos dias de hoje? Como igreja, somos chamados a agir de forma diferente com as pessoas idosas. A igreja deve ser um espaço para acolhimento e não para exclusão. Era isso que Jesus fazia e é isso que devemos fazer. Nesse sentido, é necessário repensar a maneira como a igreja vem lidando com essas pessoas. Garantir espaço para elas não diz respeito apenas a colocar rampas para facilitar o acesso ao templo. Isso não é tudo. Outros aspectos da inclusão devem ser levados em conta. Como o culto, por exemplo, tem contemplado as expectativas e necessidades das pessoas idosas? O volume do som, o tempo de culto e as músicas consideram essas pessoas? Qual a participação das mesmas nos cultos da igreja? Muitas vezes, aposentamos essas pessoas sem que elas queiram. Outras vezes, limitamos suas atuações àquelas atividades pouco valorizadas, entre aspas. Quer dizer, promover atividades específicas e preservar as especificidades de cada uma delas nas atividades da igreja são os nossos desafios. Algumas igrejas têm programações específicas para as pessoas idosas. Por exemplo, o culto da maturidade. No entanto, o ideal é incentivar a presença de toda a igreja, principalmente os jovens e as crianças. Esse culto deve ter ministrações específicas para essa faixa etária, como conter os hinos ou cânticos preferidos deles, e devem-se incluir momentos de oração, onde jovens têm a oportunidade de orar pelos idosos e vice-versa. O ideal é aproximar gerações e promover a igreja como um espaço plural que exige de todas as pessoas a tolerância com quem é diferente. Se a família e a igreja estiverem atentas às necessidades e súplicas da pessoa idosa, essa fase, embora dificultosa, pode ser também muito agradável e satisfatória. E assim, para concluirmos o nosso estudo de hoje, é bom ressaltar que nem todas as pessoas idosas estão vivendo sua melhor idade. Infelizmente, há aquelas que estão ou se sentem abandonadas, que sofrem com enfermidades e dores contínuas,
que lamentam terem sido esquecidas por muitos na igreja, como por exemplo, pelos mais jovens. O papel da igreja é sempre valorizar as pessoas idosas, não somente com palavras, mas em práticas que contribuam para que elas se sintam de fato valorizadas e amadas. Essa valorização é fundamental para uma igreja saudável e equilibrada. E assim chegamos ao final desse estudo, anunciando já o nosso próximo encontro. Igreja, uma família sem preconceitos. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que tenha sido bênção para você. E fica o recado para nós: valorizarmos as pessoas idosas na nossa sociedade, na nossa igreja, sobretudo os idosos da nossa família. Vamos prestar mais atenção a essas pessoas que têm muito a nos ensinar e muitas experiências boas a compartilhar conosco. Que Deus te abençoe. Lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse estudo, esta mensagem para abençoar a vida de alguém. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.